nos anos que se passaram, nos dias e meses, nesta casa, várias vezes, nós estudamos alguns temas que são recorrentes, que são repetidos, porque são temas importantes, fundamentais para a nossa vida material e a nossa vida espiritual. São importantes para a nossa caminhada espiritual neste intervalo de encarnados, porque a vida é espiritual. Nós temos um intervalo de exercício que é a encarnação. Passageira, rápida. Quem passa dos 40, dos 50 anos, sempre usa a expressão: a vida é muito rápida. Porque realmente é um sopro. Porque a vida eterna é a vida do Espírito. É onde ele estuda, onde ele progride. Aqui nós viemos a este planeta, ou a outros que iremos um dia, ou de lá viemos, para exercitar o nosso aprendizado. Experienciar, fazer a experiência, a prática. E, dentre esses temas recorrentes, nós vamos abordar novamente a questão do livre-arbítrio. Esse magnífico ensino que a espiritualidade mandou para nós, que Kardec traz à luz do conhecimento humano, que tanto facilita a nossa compreensão do que é ser efetivamente cristão. Ser cristão sem nenhum laço religioso. E vamos chamar esta emoção, que é o livre-arbítrio, o direito de escolha, quando estudado, a gente vai compreendendo, vai conhecendo. Primeiro nós conhecemos, depois nós vamos debulhando, feito uma espiga de milho, conhecendo grão a grão, nós vamos entendendo por que as religiões são o que são e por que as pessoas acreditam nelas. Tem hora que a gente bate a mão na testa e fala assim: mas não é possível que o sujeito acredite nisso. Acredita? Ele tem a liberdade de acreditar. E ele acredita porque lhe falta uma emoção, e é que nós vamos abordar aqui. Então, esta expressão, livre-arbítrio, o direito de escolher, ela traz consigo um outro conhecimento, um outro ensinamento, que também, aparentemente discreto, se prestada a devida atenção, ele muda a nossa maneira de ver a vida. O livre-arbítrio é a força que nós temos para ceder ou resistir aos conflitos pessoais que cada um de nós, voluntariamente escolheu passar quando do planejamento de sua encarnação. Olha quanta coisa contida numa frase. O livre-arbítrio é a força que nós temos de resistir ou ceder aos conflitos pessoais que nós escolhemos voluntariosamente passar quando do planejamento de nossa encarnação. Então, toda vez que nós pararmos irados, com raiva, revoltados, e bater a mão na mesa e falar assim: por que comigo? A resposta deve vir de pronto, porque você escolheu. Foi você quem pediu. Ah, duvido. Não duvide não, porque essa é a justiça de Deus. Você pediu para vir naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, por razões do passado, de compromissos, ou até mesmo pela simples
ou simples desejo desesperado de aprender uma nova experiência, fazer um curso intensivo, seja do que for. Então nós pedimos, fomos voluntários. Nós podemos ser livres e somos livres. O ser humano nasce livre, absolutamente livre, porque ele pode escolher onde está, onde ir, com quem ir, como ir, tudo. Nós somos dotados de liberdade, só que o livre-arbítrio traz junto consigo, puxando consigo, a responsabilidade. Você pode fazer o que quiser, terá sob o seu ombro a responsabilidade do resultado dos seus atos. Isto é a justiça divina. Porque se não fosse assim, se fosse um determinismo, Deus falou, Deus mandou, o santo isso, não sei quem aquilo, a responsabilidade era dele, e não minha, e não nossa. Mais ou menos, fica mais ou menos no mundo da desculpa. Quando há uma mudança de governo, sai de uma ditadura para outra, mas não, eu torturei obedecendo ordens superiores. Mas quem torturou foi você. Ah, mas eu obedeci. É mais ou menos isso que as religiões fazem. Vai para o céu, vai para o inferno, é Deus que manda, Deus isso, santo aquilo. Não, a responsabilidade é nossa. E nós escolhemos tudo que fazemos, que somos e o que queremos, baseados em uma emoção. Nós fazemos tudo o que queremos baseados numa emoção, que é a satisfação pessoal. Nós só fazemos o que nos dá vontade. E o que nos dá vontade, consequentemente, satisfeito, nos dá prazer. É isto que nos faz movimentar as escolhas. A nossa vontade de satisfazer determinado desejo, seja ele qual for. E aí que reside o perigo da vida, ou os perigos. Quais as vontades nós nutrimos? Quais as vontades nós temos? Quais os desejos nós carregamos? Quais os sonhos nós alimentamos? Onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Onde você puser a sua emoção, estará a riqueza da sua vida. Se nós estamos aqui e agora, numa reunião espírita, num sábado de carnaval, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui. Se estamos aqui, é porque, em algum momento, alguma coisa aconteceu que nos trouxe até esta casa. Não nos levou para a rua. O apóstolo Paulo, dentro de suas brilhantes reflexões, tem uma que ele diz assim: em Deus estamos e em Deus nos movemos. Em Deus estamos e em Deus nos movemos. Significa o quê? O que ele pretende, o que ele diz? Nós vivemos o tempo todo, fomos criados todo o tempo todo, para viver em Deus. Não é com, porque com é companhia. Nós vivemos em um estado de espírito, em Deus. E Deus está presente em toda a constituição física do planeta, nas leis que regem o planeta. Essas leis são concebidas, regidas por Deus. Daí a organização perfeita. Quando uma pessoa diz assim, eu não acredito em Deus, então olha a sua volta. O que determina o giro da terra, do céu, a noite, a vida, a morte, é Deus. E nós estamos inseridos neste sentido. E Deus
está presente na consciência de todos nós. Ninguém é, de fato, ateu. Não existe ninguém verdadeiramente ateu. Existe alguém que não tenha religião. E as religiões contribuem muito para isso, que elas são confusas. Mas ateu, não. Sempre, em algum momento, a pessoa vai dizer assim, graças a Deus, ou Deus me ajude, vá com Deus, fique com Deus. Disse isso, significa que crê. Porque nós só falamos aquilo que acreditamos. Até quando mentimos, nós mentimos porque acreditamos na mentira. Ninguém mente por mentir. Falei da boca para fora. Não. Ninguém fala nada da boca para fora. Fala da boca para dentro. Porque tudo que a gente fala, fala porque sente. Até a criancinha que está aprendendo a falar, fala porque sente. Então, Deus está presente na consciência de todos os seres humanos e se faz presente através das leis de amor. Essa palavrinha, amor, é que é a chave da existência humana. O amor divino, circunscrito a cada ser humano, quer dizer, uma cápsula divina que cada um de nós carrega dentro de si. É uma potência de energia, ali, fechadinha, no íntimo de cada um. Num certo momento, no exato momento, essa força surgirá, vai eclodir num ato único, individual, independente. No momento justo, quando nós atingimos um ponto ideal de amadurecimento espiritual, essa sensação ou esta emoção de amor eclode no ser humano. É inevitável. É com ela que nós começamos a perceber a semelhança entre nós. Aí nós voltamos nas religiões, porque as pessoas têm dificuldade de entender a religião, ou porque a religião limita a pessoa. Não pode isso, só vá aqui, não faça isso, é proibido aquilo. Porque não há difusão do amor. Não se transmite, não se ensina, não se explica essa expressão amor de Deus. Somos todos iguais perante Deus. Todos somos filhos de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Este exercício diário é que nos faz distintos dos demais animais. É difícil? Talvez. Talvez. Talvez não tanto quanto se pense, porque nós pensamos no amor como um gesto gigantesco de pacificar a humanidade. Nós pensamos no amor como um ponto de colisão de todo mundo, todos juntos num ritmo só. Não. O progresso é individual. Cada um percebe no seu tempo, no seu amadurecimento. Como nós temos na família 5 filhos, cada um amadurece no momento. Um começa a estudar bem rapidinho, nos primeiros instantes da escola, outro leva um tempão para aprender a ler, outro leva outro tempo, repete séries e mais séries, leva outro tempo. Assim é o ser humano, é individual, por isso ele é um indivíduo. Mas a capacidade de amar ao próximo existe em todos nós. E a hora que nós entendemos isso, nós começamos a perceber uma coisa segura, que é a necessidade de ser fraterno, manso, sem violência, dizer não
a toda e qualquer espécie de violência. Aí nós começamos a praticar o amor ao próximo. A bondade divina está em tudo. Tudo que se movimenta, tudo que vive no planeta, tudo que está no universo é regido pelas leis divinas. Da aranha que tece a teia ao sapo que pula na água. Tudo obedece à lei universal. E a ciência se aproxima destas leis a cada minuto mais. A cada minuto mais, a ciência se aproxima das leis de Deus. Quer dizer, o materialismo está não morto, mas já está em fase de extinção, em desaparecimento. O homem espiritual, o ser espiritual, está ganhando seu espaço no planeta. Aí alguém pode pensar assim, nossa, mas num planeta tão violento, com tantas guerras, com tanta confusão, falando em ser espiritual. Mas esta confusão não é do homem, é da instituição que ele criou. Os governos, os governantes, o sistema capitalista, o sistema socialista, isso é coisa de um mundo que não existe mais. Já acabou, vivem do passado. O sistema político que nos governa não pertence à nossa realidade. Ele está aqui, mas não pertence. O fantasma é ele, não é o espírito. Nós estamos começando a viver uma vida de consciência espiritual. O ser humano, o homem, no início, vive feito aranha, que faz sua teia e nela fica retido. São os políticos, são os governos, restritos à própria teia que eles tecem. Mas, na medida que nós vamos nos conscientizando, nós vamos percebendo que existe uma necessidade de desenvolver alguma coisa que está faltando. Todos nós, em algum momento, percebemos que existe algo mais a ser feito. Algo mais é necessário. Tem gente que sente um vazio, tem gente que sente aflição, tem gente que sente dor, tem gente que tem problema financeiro, tem gente que tem problema conjugal, tem gente que tem problema. Todo mundo tem problema. Nós nos despertamos para esta necessidade do algo mais através de uma dor. Uma dorzinha, seja ela qual for. Esta dor abre os nossos olhos para o aspecto espiritual da vida. Se há dor, é porque houve erro. Olha a lógica espírita. Se há dor, porque houve erro. Se há erro, nós infringimos alguma lei de Deus. A dor, portanto, é consequência de uma falha cometida em algum momento. Então, quando vamos reencarnar, o que nós fazemos? Nos sentamos ao lado dos espíritos responsáveis pela reencarnação, em nosso nível, e planejamos, auxiliamos a eles a planejar a nossa reencarnação. E aí nós vamos escolher. Passamos por isso, passamos por aquilo, aquela doençazinha, aquela limitação, aquele despertar, aquele talento, e viemos para a Terra. Por isso a escolha é voluntária, disse lá no princípio. Os problemas são escolhas nossas e voluntárias. E nós somos agrupados em meio aos espíritos de conveniência para cumprirmos a nossa tarefa.
viemos para cá, começamos a viver, vamos sendo envolvidos pelo mundo, esquecemos a nossa filiação divina, esquecemos que, de fato, a vida real é a vida espiritual. Aí vem a dor. A dor para nos lembrar que somos filhos de Deus e viemos à Terra para progredir. Nós só pensamos em Deus, nós só lembramos do próximo, só damos valor à vida quando esta está sob ameaça. Ninguém pensa em Deus na beira do mar. Ninguém pensa em Deus numa granja fazendo churrasco. Se alguém numa granja fazendo churrasco fizer a proposta diante da refeição, vamos fazer uma prece para agradecer, leva uma vaia. Que isso? Nós estamos aqui para curtir. Por isto, nós espíritas causamos estranheza aos outros quando nós falamos que a dor é amiga. Porque amigo é aquele que nos chama a atenção, é aquele que nos aconselha, é aquele que fala, oh, presta atenção, olha, você está caminhando por lugares perigosos. Amigo é aquele que nos faz pensar. E a dor nos faz pensar. Opa, espera aí, o que eu estou fazendo? Onde estou indo? Por que estou indo? Se escolhemos estar aqui agora, neste momento, ao invés de em outro lugar, é porque algum tipo de dor nos afligiu. E aí, quando essa dor nos aflige, nós começamos a estudar a doutrina espírita, começamos a retomar a caminhada e vamos deixando para trás o todo mundo. Essa expressão, todo mundo, me mete um medo. Quando um filho da gente fala assim, mãe, pai, deixa eu ir em tal lugar, e o pai fala assim, não, você não pode, você não deve. Por quê? Porque você é filho de espíritas. Nós estamos estudando, e se ele pequeno ainda, 10, 12, nós estamos aprendendo as responsabilidades. Nós não podemos fazer o que todos fazem. Ah, mas pai, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Mas todo mundo é. Mas você não é. Você não é filho de qualquer um. Aí é necessário parar e explicar. Ah, mas ele é criança, ele é adolescente, ele é jovem, mas o espírito é velho. E se ele insistir? Aí entra a autoridade. Não, pronto, e acabou. Ele vai chorar, chore. Não vai chorar mais tempo do que choraria você se deixasse ele ir. Nós temos obrigações com os filhos, de ensinar o Evangelho de Jesus aos nossos filhos. Kardec chama a atenção para isso insistentemente. Quem não ensina os valores morais aos filhos serão os primeiros a receber ou a sentir os efeitos desta falta de ensinamento. Então, nós começamos a aprender a viver o livre-arbítrio, a escolher, vamos deixando para trás o todo mundo. Nós vamos deixando para trás a vida que vivíamos, feito animais irracionais. E não é só em coisa ruim, não. Quando a gente fala isso, viver instintivamente, não é só nos vícios. Não, não. Aprender a escolher onde vai, como vai, o que vai fazer, como vai fazer. A orientar os filhos, a orientar os mais jovens. Lembrar, olha, vocês vão viver uma vida inteira. Cuidado com as escolhas. O que você vai estudar, o que você vai ser. Nós vamos deixando para trás aquele grupo guiado por instintos, pessoas que vivem
sonambulicamente. São sonâmbulos, massas e massas de sonâmbulos, andando, sem saber para onde, guiados por alguém. Ou vão sozinhos ou vão em bloco. Por que chama bloco? Aquele grupo compacto que acompanha alguém que não sabe-se quem é. Porque o sujeito está lá na frente, aí você vai. E quando viu, já foi. Já está mergulhado no problema. Todo mundo faz, eu fiz também. Agora o problema é seu. Porque quando surge a dor, ela é sua, não é de todo mundo. Todo mundo some. Ela é sua. Cabe você resolver. Então, nós precisamos aprender sobre o livre-arbítrio para escolher o melhor caminho para nós e ensinarmos esses caminhos para os outros, que de nós dependem, que a nós foram confiados, como nós fomos confiados aos nossos pais. Existe um filósofo, Kierkegaard, e ele conta uma história muito interessante. Ele disse que na cidade que ele morava tinha um bar. Um bar. É a história do homem e do cachorro na porta do bar. E o cachorro ficava sentado na porta do bar. Todo mundo entrava, comprava alguma coisa e dava para o cachorro. Cada um que saía do bar saía com alguma coisa e dava para o cachorro. E o cachorro ficou ali a vida inteira. Até um dia, alguém viu, ele morreu, tira o cachorro dali. Aí apareceu outro cachorro e continuaram fazendo a mesma coisa. Muitas pessoas entravam no bar, compravam e saíam, e seguiam a vida. Outras pessoas entravam no bar e ficavam lá dentro, servindo-se do que o bar oferecia. E aí ele pergunta, o que nós queremos ser neste bar? Ele compara o bar ao mundo. Nós somos aqueles que somos o cachorro que fica na porta, garantindo a sua sobrevivência, sem produzir nada, apenas reproduzindo a espécie. Nós seremos aqueles que entrarão no bar e ficarão presos lá dentro? Ou seremos aqueles que comprarão o necessário e sairemos para construir o mundo? E ele diz, o homem vive ou o homem existe? O homem que vive, vive feito os animais. Ele vai no bloco. Ele é comandado por alguém. Ele não tem personalidade. Ele passa no conjunto. Mas o homem que existe, este deixa sua marca construtiva no mundo. E este homem existirá na medida, prestem bastante atenção nisso, na medida em que tomar consciência de sua fragilidade física e de sua importância espiritual. Quando o homem descobre como a sua vida é curta, mas como espiritualmente ela é produtiva, aí sim, ele toma lucidez e passa a compreender a sua importância na grande máquina do universo. Aí ele passa a compreender que o equilíbrio universal depende do seu equilíbrio individual. Não há egoísmo, nem há irresponsabilidade. Não há isolamento. Ele deve participar da vida. Como se comparando, ele descobre que ele é apenas um parafuso. Nós estávamos brincando sobre parafuso agora mesmo. Um parafuso. Mas é um parafuso que, encaixado no lugar certo, inserido na máquina, faz essa grande máquina chamada vida funcionar na sua plenitude. Trazendo para um exemplo bem próximo,
os pais têm seus filhos, amamentam, alimentam, educam, sustentam, preparam para um futuro de independência. Não, eu quero que meu filho tenha uma profissão em que ele possa ser independente, que ele tenha vitórias, etc, 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 etc. Até aí, ele é um animal. Ele está no bloco. Ele está preparando o seu filho, como todos fazem, para sobreviver. Mas, se este pai utilizar o seu livre-arbítrio, compreendendo que seu filho é um parafuso que, se inserido na engrenagem do universo, ele vai fazer essa máquina funcionar melhor ainda, mais perfeitamente, ele vai preparar o seu filho para ser útil ao próximo. Não apenas um profissional, mas um profissional que seja útil ao seu próximo, seja ele de qual profissão for. Porque o status da profissão é criado pela fragilidade, e até, vou dizer de modo um pouco agressivo, pela boçalidade humana. A ignorância humana que cria o status profissional. Não existe nenhuma profissão maior, mais importante do que a outra. Qualquer uma que se tirar do sistema, tirou o parafuso, a engrenagem para de funcionar. A maior cidade do mundo, há alguns anos atrás, foi ameaçada pela ralé social. Os imigrantes ilegais de Nova York, que fazem o trabalho de faxina da cidade. O governo anterior apertou, dizendo que ia tirá-los, e tirar os ilegais de Nova York. Eles pararam de colher lixo, de catar o lixo, pararam de recolher o lixo. 2 dias a cidade era um lixão inteiro, e o governo retrocedeu. Cadê o doutor? Cadê o senador? Cadê o advogado? É o lixeiro. Portanto, nós temos a obrigação cristã de preparar nossas crianças para terem um futuro de independência, quer dizer, não depender de ninguém para a sua sobrevivência e para auxiliar ao próximo. No passado, nós tivemos um homem que marcou, que deixou na terra sua marca de luz. Ele não só viveu, mas ele existiu. Jesus de Nazaré, qual foi a lição que ele nos deixou? Pensem bem, por que um homem que viveu há 2000 e tantos anos atrás, filho de um carpinteiro, do profissional na escala mais baixa da pirâmide, com a moça, profissão, hoje, do lar. Ele foi educado nos moldes de sua época, na sinagoga, lendo as Escrituras Sagradas. Não escreveu nenhuma frase, não deixou nenhum documento escrito. E este homem é citado até hoje, todos os segundos, no mundo inteiro. O que Jesus deixou, o que ele ensinou, numa linha, numa frase. Jesus ensinou ao ser humano a romper a estreiteza de sua vida material, anulando os motivos individuais que levam o ser humano à angústia e à tristeza. Por isso, Jesus conseguiu tão rapidamente uma repercussão tão grande entre o povo. Ele deu, ele ensinou, ele semeou, ele espalhou, ele exemplificou a esperança. Ele mostrou o caminho que retira o homem da angústia e do desespero.
ele ensinou o caminho do amor fraterno. Como ele dizia, e está contido no Evangelho, é a vida em abundância, é a vida daquele que deixa de viver para existir, modificar o ser humano a partir de si próprio, corrigindo a si mesmo, usando a liberdade para o progresso, usando a liberdade para vencer as nossas deficiências colhidas ao longo dos séculos e dos milênios passados. Quando nós falamos em existir, nós estamos dizendo em transcender a materialidade, a deixar de ser o cachorro na porta do botequim, do Kierkegaard, aquele que recebe a comida na boca, que vai para o sol para acalmar as pulgas, depois volta para o bar para receber mais comida, até o dia que aparece morto. Morto, rei posto, não era assim? Morreu o Papa, elege-se outro e acabou. Esse último nem esperou morrer, já substituíram ligeiro. Olha só a fragilidade humana. E Jesus ensina exatamente o contrário. Para existir, o homem tem que se superar a sua animalidade. A animalidade não é agressividade, não. É o nosso apego às coisas materiais, a saciar os nossos desejos, tão bobos, tão tolos, desejos tolos, que se tornam vício e desequilibram a família e comprometem a reencarnação. O que seria uma reencarnação de progresso, por apego à pequenez, leva a uma reencarnação de sofrimento e comprometimento para vidas futuras. Se nós pretendemos utilizar o livre-arbítrio para existir, não é preciso muita coisa. É preciso uma só coisa: escolher. É só escolher. Parece difícil, mas não é. É necessário ter fé. Acreditar. A fé cristã é acreditar. Para existir, é preciso colocar as leis de Deus sobre as leis do homem. É muito simples, mas tem que ter muita força. Essa semana agora, eu vi gente de todos os tipos despejarem ódio com a negociata feita no Supremo Tribunal. Os juízes se mostrando lá no Supremo, desfazendo o que fizeram, libertando e tal, aquelas coisas todas, os mensaleiros. E gente assim, que eu achava do maior equilíbrio, falando coisas horrorosas que só se ouviria, na minha concepção, dentro do botequim lá do Kierkegaard. E eu falei com ele: rapaz, você falou isso em público? Aí ele deu conta do que tinha dito. Colocar as leis de Deus acima é não se deixar abalar, não abalar as suas emoções íntimas com as coisas do mundo. Aquilo pertence a eles, não pertence a nós. O que nós podemos fazer para revidar está nas nossas mãos, de 4 em 4 anos, nas eleições. No mais, nós seremos iguais a eles. Cachorro sentado na porta do botequim. Não permitir viver sobre as leis de Deus é não permitir mesmo, que as intempéries do dia afetem as nossas emoções, desequilibrem o nosso estado de espírito e macule a nossa paz interior. Jesus disse: paz na terra aos homens de boa vontade. E quem são os homens de boa vontade, senão aqueles que se habilitam
a exercer as leis de Deus. Esses são os homens de boa vontade, que têm a coragem de deixar os seus instintos guardados, utilizar o seu livre-arbítrio para conter as suas emoções e aprender a valorizar as emoções divinas. É necessário esforço, força de vontade, primeiro as coisas de Deus, e o resto virá por acréscimo. Essa frase é brilhante. Primeiro as coisas de Deus, e o resto virá por acréscimo. Quer dizer, confie em Deus e viva, proceda como quem nele confia. Isto é a utilização ideal do livre-arbítrio. O direito de escolha e escolher sempre o melhor para o bem pessoal e coletivo, ou seja, daqueles que estão à nossa volta, que serão beneficiados pela minha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, escolhendo os ensinos de Deus, ao invés de vivendo a lei do homem. Aí nós modificamos o mundo, aí nós estaremos em paz, aí nós estaremos progredindo. Fiquemos com Deus.